Doutor Belísio Neto, já já o cafezinho da Suena vai chegar, aquele copo d'água maravilhoso, né? Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho, Joelma, a todos que nos ouvem, nos assistem, em especial a minha esposa, depois de uma abertura dessa, mandar um beijo para a Lívia, que está em casa nos ouvindo. Então estamos aqui com é uma satisfação imensa participar mais uma vez do quadro Check-up no Rádio. Deixa eu também mandar um forte abraço aqui para um casal para minha esposa também. Né? A Zania, aquele abraço, um beijão para você, né? Mas deixa eu mandar um abraço aqui para um casal de amigos, né? Inclusive são seus amigos que escutam aqui o programa e, consequentemente, a sua participação toda terça-feira, que é o Ricardo. Ele que é gerente da Toyolex aqui em Caicó, e a sua esposa Lília, que é gerente da CVC, né? São seus amigos, escuta aqui a sua participação toda terça-feira. São nossos companheiros lá do grupo de casal do SCC, Ricardo e Lília, mandar um forte abraço para eles. O outro casal, Janaína e Alex também, todo dia eles escutam. Bacana, Janaína e Alex, né? Lá de Samanaú. Gente boa. Sempre manda áudio. Tá aqui todos os dias conosco, Janaína e o Alex e a garotinha deles lá, né? Doutor Belísio, nosso assunto de hoje é hábitos saudáveis na terceira idade. Com certeza, o idoso ter, por exemplo, esses hábitos saudáveis é importantíssimo, né? Sem dúvida, Marcos. Eu estava pensando esses dias num tema para o programa, e o assunto da internet é aquele vírus coronavírus, né? Um vírus que dá sintomas respiratórios, que está lá na China, alguns outros países, mas não chegou ao Brasil. Como não chegou ao Brasil, eu não achei tão interessante a gente falar do coronavírus, mas eu observei que a prevenção da maioria das doenças virais, inclusive naquela época do H1N1, a gente reforçou bastante, são cuidados de higiene, bons hábitos, né? Então isso motivou a gente trazer aqui alguns bons hábitos que a gente elencou para viver na terceira idade com saúde, com independência, com autonomia. Então, a iniciar com cuidados da higiene, né? Você ter cuidados de higiene não só nas mãos, mas higiene íntima, na higiene da cavidade oral. Às vezes as pessoas esquecem de, por exemplo, higienizar a prótese, higienizar a cavidade oral de uma pessoa que está acamada. Então é importante ter esse cuidado na higienização dessas áreas íntimas. Hidratar a pele, né? Tem sempre o hidratante. Os idosos, eles têm uma pele mais ressecada e eles tendem a fazer ferimentos na pele, principalmente nos pés, principalmente aquelas pessoas que são diabéticas. Elas têm o pé mais ressecado e elas têm que hidratar não só a pele, mas fundamentalmente os pés. Um bom hábito, Marcos, e aí para uma saúde em geral, é que às vezes os pacientes chegam na terceira idade, as pessoas chegam na terceira idade e perdem propósito para viver. Por que eu estou vivendo? Eles ficam só ali, o dia amanhece, anoitece, e elas não têm um propósito. Então, ter um propósito, a gente tem várias evidências na literatura daqueles super idosos, aquelas pessoas centenárias, aquelas pessoas nonagenárias que chegaram a 90, 100 anos, de que um dos segredos, assim vamos dizer, é elas terem sempre um propósito para viver. Planejarem, programarem, ter uma motivação, acordar e saber por que ela vai ter aquele dia, né? Olha aí, chegou o cafezinho, agradecer aí a Suênia, já estava com sede, obrigado, Suênia. A sociabilidade também faz parte, o Marcos fica com ciúme danado. A sociabilidade faz parte também. Sociabilidade, um bom hábito é você se socializar, não só ir para festa, ir para forró da terceira idade, mas começar dentro de casa, começar se socializando com os filhos, com os netos, uma boa convivência, procurar saber o que está acontecendo na comunidade, com os vizinhos, e aí se socializar. Às vezes os idosos não têm essa ideia de que a socialização é um grande marcador de envelhecimento saudável. Só a título de curiosidade, alguns estudos que pegam gêmeos, né? Eles estudam 2 gêmeos e gêmeos que chegaram aos 100 anos, e esses gêmeos, uns viveram mais, outros viveram menos, e foi-se vendo quantos por cento a genética influenciava no você viver muito ou viver menos, né? As pessoas acham que é só, não, eu sou de uma família que as pessoas morrem muito velho, eu também vou morrer com muitos anos. Não é bem assim. Em média 75%, né? Que você a genética, ela
só é responsável por 25%. 75% são esses hábitos de sociabilidade, de você ter uma higiene, de você ter um hábito de ingerir uma quantidade, um aporte de líquido interessante, beber água, por mais que a gente reforce, mas os pacientes ainda continuam ingerindo uma quantidade insuficiente de água. Ter uma rotina de atividades, Marcos, é fundamental. As pessoas, quando envelhecem, principalmente depois que elas se aposentam, elas perdem o hábito da rotina. Então elas não sabem amanhã o que vão fazer, que hora vão fazer. Então eu sempre oriento, tenha uma agenda de você saber o que você vai fazer, tal hora eu vou para academia, tal hora. Ocupe esse tempo. Uma das coisas que a gente vai falar é a questão do sono. Dormir uma boa noite de sono é um hábito saudável, mas dormir bem não significa você passar 24 horas dormindo. Dormir durante o dia é muito ruim para o idoso. O idoso ele tem que se movimentar, ele tem que se mexer, ele tem que ficar acordado durante o dia. Até o sono da tarde, depois do almoço? Não, aí aquela siesta da tarde, que na verdade não são 2, 3, 4 horas, é ali 15 minutos, meia hora. Isso sim beneficia, mais do que isso pode prejudicar. A gente aqui tem esse hábito bastante incrementado na cultura dos idosos. É o sono reparador que chama, né? Não, é a siesta, né? Sei. Um termo italiano que se convencionou no mundo todo desse sonozinho depois do almoço. Nada mais do que 15 minutos. Não, porque tem gente que acorda e toma o café da manhã, lancha, como não tem uma rotina, como não tem um propósito para viver, elas findam sem ter o que fazer, a pessoa sem ter o que fazer, vai dormir. Então, dorme, depois que eu lanche de manhã, eu dou um cochilo de manhã, aí almoço, dou outro cochilo, entendeu, Marcos? Então, isso vai gerando uma espiral de perdas. Ela vai perdendo quantidade de gasto energético, vai perdendo não gasta energia, não reforça os músculos, o cérebro, vai perdendo o apetite, porque não necessita de energia. Então, um bom hábito é você ter uma rotina de atividades, nem que sejam atividades que não gerem, nem que sejam atividades que talvez antigamente fosse uma atividade produtiva, mas que seja uma atividade prazerosa, mas que você ocupe seu tempo, né? Estresse, controle do estresse, os idosos eles têm que controlar. Um hábito saudável é você controlar seu estresse, evitar, se tem alguma doença mental, tratar, se não tem, evitar conflitos, evitar não procurar problema, não procurar estresse, não controlar o estresse é um bom hábito. Dentro desse escopo de ter uma rotina de atividades, é importante as pessoas aprenderem coisas novas. Como é que a gente estimula a mente, né? É bom ter um cuidado com a memória. Aprendendo coisas novas. Não precisa você aprender um idioma ou aprender a tocar um instrumento musical ou ter uma técnica de aprender uma coisa bem diferente. Você pode aprender uma receita nova, as mulheres aprendem uma receita nova, um ex-pedreiro aprender agora a fazer a marcenaria, um servente que queria ser pedreiro agora ser pedreiro. Pintar quadros, aprender alguma coisa, fazer aquela mesma coisa não estimula tanto a memória. Agora você aprender coisas diferentes, você estimula áreas diferentes da nossa memória. Tem pessoas que, por exemplo, para sair do ócio, né, diário, tá em casa lá e faz sabão, planta, cultiva plantas, isso ajuda bastante, né? Voluntariado, essa população de idosos tem muito a ensinar as pessoas, então atividades voluntárias beneficiam muito mais a pessoa idosa do que mesmo as pessoas que estão recebendo. Por aí afora tem muito ex-professor que volta a dar aula a crianças, a ensinar bons hábitos aí em outras faixas etárias. Agora tem até uma proposta do governo de adotar idosos, não necessariamente uma adoção oficial. Talvez isso seja motivo, mas você visitar uma instituição de longa permanência, ter um hábito de, você mesmo idoso, você criar hábitos de voluntariado, se voluntariar, e aí você tem as atividades da igreja, e aí assim por diante. E essas dicas são importantes porque não vamos confundir, por exemplo, viver mais do que conviver bem, né? Tem pessoas que podem viver até os 100 anos de idade, mas não vivem bem, né? Não viver em cima de uma cama com dor, sofrendo, dependendo das pessoas. Não é viver mais sem qualidade, é viver com qualidade. A gente esses hábitos são para isso. Ter uma rotina de cuidados com a saúde
essa questão de rotina de consultas, de manter as terapias, fisioterapia, o que tiver que fazer com regularidade, não abandonar, é fundamental ela ter essa rotina, ter ali na agenda, olha, de tal mês eu tenho que ir para esse, para aquele outro profissional. Então, isso faz parte de um bom envelhecimento, você se cuidar, se antecipar os problemas. Prevenção também é você buscar uma boa forma de envelhecer com consultas regulares a diversos profissionais. E para finalizar, Marcos, aqui desses cuidados que eu elenquei, tem vários outros, os ouvintes até podem lembrar algum que eu não lembrei, mas os cuidados que os familiares devem estar atentos, né? Atentos ao seu pai, à sua mãe, ao seu avô, à sua avó, os próprios cuidadores. Um cuidado interessante é de estar supervisionando a quantidade de remédios, toda semana dá uma olhada se está tomando certinho, no horário certinho, se a atividade física que ele está dizendo que faz, se ele realmente está fazendo todo dia. Não, eu caminho uma vez por semana, se ele está ingerindo aquela quantidade de água interessante, se ele está indo para as consultas, se ele está fazendo o que foi orientado na consulta, muitas vezes fecha a receita ali, nem os exames faz, observando se ele está conversando direitinho, não está desaprumando, assim, vamos dizer, a conversa, se não tem nenhum déficit de memória, se não tem nenhuma alteração física no peso, e assim por diante. Então são cuidados, bons hábitos que a gente tem que cultivar, não só o paciente, mas a família, o cuidador. Acredito que sejam dicas importantes essas que a gente elencou até agora. Aliado a uma boa prática de atividade física é importante também. Sem dúvida. A atividade física, inclusive, tem que ser individualizada. Tem atividade física para pessoas que são totalmente independentes, tem atividades físicas que são para pessoas acamadas, né? Então, importante é ter atividade física, né? Não necessariamente ser uma atividade física só essa que pode fazer, não, é só essa na piscina, não, é só essa na academia, não, é só essa que... Não. Individualiza, tem paciente que tem condição de fazer essa, tem outros que tem condição de fazer só em casa, tem outros que em cima de uma cama dá para fazer, uns mais dependentes, outros menos dependentes. O importante é se exercitar, exercitar os músculos, exercitar a mente, porque o nosso organismo é uma máquina como qualquer outra. Se você não exercita, você enferruja, atrofia e assim por diante. Deixa eu mandar um forte abraço aqui para nossa amiga Neísa Alves, ela é de Acari, mas ela está, sabe aonde, nos assistindo, Tubelizo? Lá em Leopoldo de Bulhões, Goiás, né? Então, um forte abraço aí para a Neísa, nos assistindo aqui pelo nosso Facebook. Um abraço. Tem pergunta aqui no Facebook. Bom dia, Marcos. Uma pergunta para o Dr. Belísio. Minha mãe tem 70 anos e faz uso de medicamento para dormir. Na noite que ele não faz efeito, ela se levanta e vai fazer o uso do celular até que o sono retorne. Isso é saudável? Quem pergunta é o Daniel César. Isso é extremamente danoso para o sono. Toda aquela atividade que estimule seu cérebro, deixe seu cérebro ativo, e o celular tem várias fontes de estimulação, é a luz do celular, são os conteúdos que você vai ver no celular que eles são, você só vai lá porque são interessantes, deixa a gente ansioso com uma novidade que vai acontecer, e isso é mesmo que veneno para quem não quer dormir uma boa noite de sono. Então, tudo aquilo que cause estimulação cerebral, tudo aquilo que cause atividade cerebral não faz bem. E o celular, a pessoa que dorme e acorda no meio da noite e vai usar o celular, ela a probabilidade dela não voltar a dormir é muito alta. Muito melhor ela tentar dormir, virar para o outro lado, procurar alguma posição confortável, ou ler um livro não muito interessante. Tem livro que dá muito sono, né? Tem alguns livros que dão muito sono. Melhor do que o celular é uma fonte de estimulação que dá insônia. Tem mais pergunta aqui chegando. Bom dia, Marco Dantas e Dr. Belício. Marcos, eu passo para Dr. Belício, eu pergunto a ele porque eu sinto uma dor em cima do meu peito esquerdo. Eu tenho dificuldade para respirar, mas eu fui quinta-feira passada para o CESP, fiz um elétrico, fizeram um exame de sangue para teste de infarto, graças a Deus não deu nada. Eu tenho dificuldade para respirar e de vez em quando eu sinto essa dor no meu peito, assim, uma dor
como fosse uma furada de agulha e tenho dificuldade para respirar. E eu queria saber o que é isso que está me incomodando. Eu também estou gripada, estou com uma gripe muito grande, faz muitos dias. Acho que eu tenho problema de alergia. Eu não posso pegar em água quente. Aí quando eu vou lá pro meu bar, sexta, sábado e domingo, a água é muito quente. Aí eu não sei se também faz parte desse problema, né? E aí, doutor Belísio? Pronto. Eu só, Marcos, fiquei devendo uma coisinha do celular na pergunta anterior. Eu não estou dizendo que o celular faz mal para idoso, não. Pelo contrário. O celular, se ele é bem utilizado, ele faz muito bem. Ele aproxima as pessoas, né? Ele não ajuda a recuperar sono, né? De noite, celular não. A pessoa com 70 anos tem que dormir. Mas o celular aproxima os grupos familiares, vídeos, colocar o idoso até para aprender coisas na internet. Isso é muito bom, não estou recriminando, não. Bom, quanto a essa última paciente sobre a dor no peito, já foi afastado doença cardíaca, que é o principal medo que as pessoas têm, e a doença mais grave que causa dor no peito, tem que se afastar isso. A probabilidade de ser alguma doença osteomuscular, que nesses casos é bem comum, principalmente ela que está gripada, está tossindo, está usando muito a musculatura acessória da caixa torácica, né? Está usando na tosse os músculos entre as costelas, os intercostais, eles podem distender, tem muitas estruturas além dos músculos, tem tendão, tem várias estruturas que podem causar dor quando a pessoa está gripada e tosse bastante. Essa dor no peito pode ser sim por uma causa osteomuscular. Pode ser também por a infecção, a gripe pode ter evoluído para alguma doença pulmonar, e essa doença pulmonar está doendo. Isso é muito pouco provável que esteja acontecendo. E muito comum, Marcos, são doenças, patologias na coluna vertebral, tanto do pescoço como da coluna do tórax. Doenças na coluna causam muita dor no tórax, podem causar muita dor no tórax, podem causar essa dor no peito. Então essas são as principais causas que a gente pode elencar. Lógico, pode ter inúmeras outras causas, mas são muito mais raras. Podem ser o caso dela, não examinei, mas as principais são osteomusculares, relacionadas à coluna, relacionadas a esses músculos da caixa torácica, esses músculos que ficam entre as costelas, tendão, às vezes até um rompimento de algum nervo, são as principais causas de dor torácica de natureza não cardíaca. Pode ser uma doença do refluxo, uma gastrite? Pode sim também dar dor. Pode ser uma vesícula? Pode sim dar dor, mas é mais raro, é mais comum as doenças osteomusculares. E aí as pessoas devem ter cuidado com a postura, não sentar numa postura que cause sobrecarga para a coluna, sobrecarga de peso na coluna, às vezes má postura para pegar peso, para se movimentar. Doenças como osteoporose pode também causar fraturas, microfraturas por fragilidade na coluna, e isso causar muita dor. Doenças como osteoartrose podem também causar dor, assim, comprimir estruturas na coluna vertebral e causar dor no tórax. Então a abordagem inicial seria essa, pensando em causas osteomusculares. Acho pouco provável que seja uma coisa grave, acho que é temporário, mas que se persistir deve-se procurar uma unidade de saúde, um médico, para poder diagnosticar melhor. Tem mais pergunta, doutor Belísio? O ouvinte quer saber a partir com quantos anos a pessoa pode ir ao geriatra? É uma pergunta bem recorrente, inclusive semana passada, eu acho, foi outra semana, a Sociedade de Geriatria fez um post a respeito disso. Eu tenho uma opinião bem pessoal, depende muito do perfil do paciente, né? Tem gente que necessita ir para um geriatra bem mais cedo, aquelas pessoas que têm muitas doenças já em idades mais jovens, já precisa ir antes dos 60 anos, né? Uma recomendação geral, uma primeira consulta com 50 anos, eu acho suficiente. Mas aquelas pessoas, então com 50 anos, mas aquelas pessoas que pretendem planejar um envelhecimento saudável, querem saber quais as práticas, as medidas, o que é que tem que se fazer de prevenção, recomenda-se uma consulta aos 30, depois uma aos 40, e a partir de 50, a depender se o paciente vai ter necessidade de vir mais ou menos, a partir de 50, esse tempo de 10 em 10 anos vai diminuindo. O ideal é que com 50 anos mesmo, Marcos, a pessoa faça uma avaliação
na geriatria, e aí fique vindo a cada 5, a cada 2, a cada ano, mas depois dos 60, principalmente aquele perfil de paciente que tem doenças crônico-degenerativas, a geriatria ela tem a expertise dessa área de cuidar de várias doenças num paciente idoso. Então ela maneja várias doenças ao mesmo tempo, principalmente, aliás, as principais doenças do paciente idoso num paciente. Tem algumas doenças que são mais específicas. Hipertensão, a doença, 60% dos idosos são hipertensos, as doenças da memória, Alzheimer, o Parkinson é uma doença praticamente da terceira idade, o câncer é uma doença muito comum na terceira idade, osteoporose, dores é muito comum, tratar dor na terceira idade, problemas de ordem depressão, ansiedade, uso de muitos medicamentos, insônia, esses temas que a gente vem trazendo, incontinência urinária, quedas, pacientes acamados, tem esse tratamento, mas é o carro-chefe, são essas doenças, esse perfil de paciente. Lógico que a gente tem muita gente que não tem doença, que vai para o geriatra para planejar um envelhecimento saudável. O que é que eu tenho que fazer? Por onde eu tenho que caminhar? Caminhar, eu digo no sentido metafórico da palavra, né? Qual o caminho que eu devo percorrer? Eu tenho 30, 40 anos, estou querendo chegar aos 80, 90 com saúde. O que é que eu devo fazer? Eu sei que tenho que fazer atividade física, caminhada, mas qual atividade física? Qual exame que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar tomando o que? Tem muita coisa na internet. Não, eu tenho que tomar isso, beber aquilo, eu tenho que tomar hormônio, tenho isso. Então, o profissional capaz para isso é a especialidade médica que tem a expertise para isso é a geriatria. Obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser.